Olá, bom dia. Hoje é o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. E o Maranhão tem muitos motivos para comemorar essa data. Afinal, aqui é o estado onde tem o maior número de quilombos reconhecidos já. E também nós temos uma população que chega a mais de 96%, segundo os dados do IBGE, que se declara negro. Então, é sobre tudo isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem está aqui comigo para falar sobre isso é o secretário de Igualdade Racial do Maranhão, meu amigo Gerson Pinheiro. Bom dia, secretário. Bom dia, Elda. Bom dia a todos que nos acompanham nesse dia de hoje. Seja muito, muito bem-vindo. Olha, eu acho que eu não poderia, assim, escolher ninguém melhor para representar esse momento. A gente vai falar de igualdade racial, a gente vai falar de consciência negra. O que é exatamente essa palavra representa? Hoje é o Dia da Consciência Negra. Isso significa exatamente o que, secretário? Significa que hoje é um dia, agora é o mês que nós estamos celebrando agora, é o Novembro Negro, é o mês da Consciência Negra. Ah, legal. No Maranhão, a Secretaria de Igualdade Racial do Estado, né, e todo o governo Carlos Brandão está trabalhando durante todo o mês essas políticas de forma a visibilizar. A consciência negra quer dizer que você se reconhece enquanto negro, você se orgulha de ser negro, se orgulha de buscar a igualdade e cobrar a igualdade. Então, durante todo o mês, nós temos feito atos diversos, cursos, políticas públicas afirmativas voltadas para as comunidades em todo o estado do Maranhão. Nós estamos conversando aqui agora e a nossa equipe de governo está em todo o estado. Nesse momento, você tem atividades em vários municípios. Portanto, essa questão da consciência negra, que é da pessoa, eu me reconheço, eu me autodefino, e as políticas públicas afirmativas buscam o reconhecimento da sociedade e buscam o pagamento do Estado, dessa dívida que ele tem com a população negra pelo período da exploração escravocrata. Busca-se reconhecimento oficial, vamos dizer assim. Eu me reconheço como negra, o senhor se reconhece como negra numa atitude individual e o Estado precisa fazer essa conscientização coletiva, vamos dizer assim, e oficial para oferecer essas políticas públicas de volta para essa população que se reconhece negra. Exatamente, é isso. Que nós chamamos políticas afirmativas, que são, traduzindo aqui, políticas reparadoras. Porque o Estado brasileiro, durante muito tempo, a partir da sua origem na Casa Grande e Senzala, na contradição entre a Casa Grande e Senzala, desenvolveu esse sistema que impede a ocupação de espaços por as ditas minorias, negros, mulheres, indígenas e outras categorias. Então, é um trabalho de reparação. Esse é um papel do Estado Nacional, esse é um papel de todas as unidades da Federação, tanto os estados quanto os municípios. Mas essa ocupação de lugares hoje, a gente já avançou bastante, né? A gente já tem a ocupação de lugares de pessoas negras, de pessoas conscientemente negras, ocupando lugar de destaque. Isso é um. Pois é, as políticas públicas buscam isso. Aí nós temos, no caso do Maranhão, a lei de cotas, que foi uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Maranhão, sancionada ainda pelo governador Flávio Dino, que destina 20% dos cargos no executivo estadual para negros e negras. E interessante é que pouco tempo depois que essa iniciativa do governo chegou à Assembleia, a própria Assembleia, num ato legislativo, determinou também que na Assembleia a contratação de pessoas obedece a esses critérios. E não demorou muito, me parece que um ano, o Tribunal de Justiça do Maranhão, a partir de uma portaria, não sei se é bem esse o nome, do ministro Lewandowski, e a partir da lei no Maranhão, também tomou essa iniciativa. Então, hoje, os 3 poderes do Maranhão tomaram essa iniciativa, e o Estatuto da Igualdade Racial, sancionado já em 2020, eram 10 anos a partir de 2017. Então, em 2020, ele levou até 2030. Então, até 2030, essa lei de cotas, ela tem validade para ser revisada. Não é que ela perca a validade em 2030. Isso, que eu ia perguntar. Ela não perde a validade, ela passa por uma revisão. Porque política reparatória, todas as políticas reparatórias, elas só perderiam a validade caso a questão da qual elas tratam esteja resolvida. Então, se em 2030 nós considerarmos, a Assembleia Legislativa do Maranhão considerar
que já se chegou ao nível de igualdade, onde proporcionalmente brancos, negros e índios têm a mesma representação na própria Assembleia Legislativa, no Executivo, no Judiciário, inclusive na iniciativa privada. Se chegar a essa conclusão, aí diz, pronto, a lei cumpriu seu papel, não precisa mais. Vamos torcer para que a gente chegue lá e a gente realmente não precise. Mas é só bom lembrar, é através de passos como esses, que às vezes parecem pequenos quando adotado, mas é através de passos assim que a gente faz essa caminhada, né? Tenho dito dos ancestrais africanos, quem está em atividade, que é o seguinte, os nossos passos vêm de longe. O reconhecimento da nossa história, que muita gente lutou para a gente chegar aqui. E os passos anteriores aos nossos, eles foram com muita dificuldade. Se a gente tratar da questão Brasil, da questão América afrodescendente. Então foram muito mais difíceis do que os nossos. Nós estamos caminhando hoje. Portanto, é necessário também estarmos preocupados com o futuro. Levar até a juventude. Daí está a questão da educação e a questão da saúde, que são políticas afirmativas também, que são feitas pelo governo do Estado do Maranhão, através da nossa Secretaria de Igualdade Racial e das parcerias, essa é a determinação do nosso governador Carlos Brandão, para que o futuro, os passos sejam mais leves, mas que sejam dados com mais celeridade. Essas políticas, elas carecem de ser aceleradas, porque já é muito tempo. 1500, aí 1889, e de lá para cá a gente continua, né, nessa luta. E é claro, alguns de nós seletivamente conseguiram chegar ao teto, ou quase ao teto dos postos de poder. Mas nós já não tivemos um presidente negro no Brasil. Não, não tivemos. Não, nós não tivemos uma mulher presidenta negra. Até a mulher sozinha está difícil. Até a mulher sozinha. É mais uma representatividade. Da Dilma, né? A gente só teve a Dilma, né? Então é necessário. A gente só teve uma mulher que já foi furando o cerco, né? Mulher negra, com mais uma representatividade, além de mulher negra, já fica um pouquinho mais difícil. Mas o senhor falou para que essa caminhada para os jovens de hoje seja mais leve. Isso significa que de 1500 para cá, essa caminhada, depois desse tempo todinho, essa caminhada está mais leve agora? Olha, essa caminhada é uma quebra de grilhões. É o retirar de peso. A cada passo que a gente vai dando, a gente vai tirando, né? Tira uma coleira de ferro, tira uma braçadeira de ferro, tira um cadeado. Então vai jogando, vai jogando. Essa é a nossa caminhada. Portanto, a nossa expectativa é que os nossos filhos, nossos netos, eles tenham menos peso para retirar a cada ação, e isso possibilite que eles façam isso de forma mais célere, porque nós acreditamos que nós vamos chegar lá. Nós vamos sim, nós vamos sim. E sem a possibilidade da volta de nenhum desses pesos que foram retirados, né? Porque na medida em que eles são retirados, a gente tem que retirá-los definitivamente para que eles não tenham a tentação de voltar mais uma vez. E por isso a gente tem que estar sempre alerta. Mas vamos falar no caso do Maranhão. O Maranhão é um país essencialmente negro. A gente tem mais de 96% da população reconhecidamente negro. É a cidade de Serrano. Ela que tem mais 96. O Maranhão como um todo tem 76,2. Isso, Serrano agora, Serrano é do Maranhão. 96%. 96%. É a cidade mais negra do mundo, fora da África. Do mundo. Eu pensei que ela fosse do Maranhão e, consequentemente, do Brasil, mas não, é do mundo inteiro. É a mais negra do mundo, fora da África. É uma cidade pequenininha, né? Eu estou falando aqui proporcionalmente. Uma pequenininha, era bem pequenininha. O fato dela ter essa representatividade, secretário, ela já, vamos dizer assim, ela já alcançou todos os benefícios que essas políticas de inclusão, essas políticas desenvolvidas pelo Estado de igualdade, chegassem até lá? Quer dizer, ela já desfruta um pouquinho dessa possibilidade de liberdade? Ainda não. Várias políticas já foram destinadas ao território de Serrano, a exemplo de abastecimento d'água nas comunidades quilombolas, inclusão produtiva nas comunidades quilombolas, a escola de ensino médio que não tinha em Serrano, nós estamos concluindo agora, uma escola lindíssima. Então, várias políticas já foram destinadas a Serrano, mas ainda falta muito. Ainda falta muito porque também ela está dentro desse contexto de Brasil, desse contexto de Maranhão. E não dá para puxar só uma. Sozinho. Não tem como fazer de uma forma exclusiva para um determinado Mas ponto. Serrano também está na região da Floresta dos Guarais. Uma região que vem sendo muito beneficiada, foi pelo governo Flávio Dino e agora pelo governo Carlos Brandão. A ponte que liga Bequimão Central aproximou
todos aqueles municípios, e Serrana é um deles. E aquele ali é a região, uma das regiões mais negras do Maranhão. Você tem ali Litoral Ocidental, você tem Baixada, Campos e Lagos, e você tem as barrancas do Itapecuru, né, como diz a professora Mundinha Araújo. Literalmente, as barrancas do Itapecuru. As barrancas do Itapecuru. Então, são as regiões mais negras do Maranhão. E todas elas têm recebido essas políticas, e nós acreditamos que agora, com o novo PAC do governo federal, voltado muito para as comunidades indígenas e quilombolas, nós vamos conseguir dar passos largos. Se Deus quiser. Vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, não deixei o secretário tomar café nem água em um momento, agora ele vai tomar café, tomar água, eu também, e nós vamos voltar já já para conversar, um minutinho só e a gente está de volta. Já estamos de volta conversando aqui sobre a importância da comemoração de hoje, que é o Dia da Consciência Negra, e eu estou conversando com o secretário de Igualdade Racial, Gerson Pinheiro, e a gente está falando dessas políticas que estão chegando a esses municípios, vamos dizer, mais afastados da capital, que antes eles não tinham nenhum vislumbre de ver a implantação de políticas que a gente já goza aqui na capital, né? E o senhor está falando que Serrano está sendo beneficiado também por outro viés. Essas políticas nacionais, como é que elas são desenvolvidas aqui? De que forma o Estado faz para, vamos dizer, dar uma maranhensidade, eu não sei se a gente usa esse nome em políticas públicas, para essas políticas, secretário? Olha, o governo federal está lançando, né, dentro do conjunto dos PACs, o PNGTAC, que é o Programa Nacional de Gestão Territorial e Ambiental dos Quilombos. E o presidente Lula, a ministra Aniele, escolheram a cidade de Alcântara, no Maranhão, que é a cidade que no censo de 2023 se autodeclarou quilombola em maior proporção, né, do Brasil. E que já tem uma certa representatividade. Tem uma certa representatividade, tem uma dívida do Estado brasileiro para com as comunidades quilombolas. E esse debate do PNGTAC, ele inicia em Alcântara, e o governo convidou para no dia 20 nós estarmos em Brasília. Eu vou acompanhar o governador Carlos Brandão para o governo do Maranhão fazer a adesão ao programa. Hoje, o senhor daqui a pouco já vai para lá, né? Ótimo. Vai estar lá em Brasília daqui a pouco, eu estou acompanhando o governador Carlos Brandão. Então, em Brasília, nós vamos assinar a adesão do Maranhão, o governador vai assinar a adesão do Maranhão, e vão ser vários editais que vão ter, voltados para essa política, mas Alcântara especificamente, antes de concorrer aos editais, ela já vai ter direcionada 5 milhões de reais para a política de igualdade racial naquele município. E já está também em compromisso, né, no orçamento, para 2024, para 2025, cerca de 10 milhões, e para 2026, cerca de 15 milhões de reais do governo federal, que vão ser aportados no território de Alcântara, só que isso depende do diálogo do governo federal, e aí o governo estadual vai assessorar, assim como a prefeitura de Alcântara, com as comunidades quilombolas. Nós já iniciamos. Ontem eu tive uma reunião com o prefeito de Alcântara, ele veio aqui à secretaria, e nós já estamos discutindo, e vou a Alcântara também ainda este mês, aproximadamente pelo dia 26, para já dialogar com as comunidades e trazer esse recado desse debate hoje em Brasília. Recado, né? Bom recado, desse né? debate hoje em Brasília. Porque Alcântara, ela vive uma situação meio delicada desde a implantação da base de lançamento lá, quando vamos dizer, essa movimentação de base espacial com comunidades quilombolas não se efetivou de uma forma muito boa, vamos dizer. Até hoje a gente tem resquício ainda disso. Mas fora Alcântara, a gente tem também, pelo que eu soube, 859 quilombos já reconhecidos aqui no Maranhão. É muita coisa. Eu não imaginei que esse número chegasse a tanto, secretário. Pois é, esses números são interessantes, porque nós temos também no Maranhão o maior quilombo urbano da América Latina. Isso. Que é o quilombo da Grande Liberdade. Que aí você tem Liberdade, Camboa, Floresta, Fé em Deus, Diamante. Então, todo aquele conjunto todos ali... Todos fazem parte do mesmo quilombo, parte né? do mesmo não quilombo. É só Liberdade, não. Todos os bairros juntos ali formam
é o território quilombola da Grande Liberdade, com todos esses bairros que compõem aquela área ali, para quem é de São Luís, que está entre a antiga Refesa e a Avenida Jackson Lago, a Avenida do Parque. Então toda aquela área ali está marcada pelo quilombo, reconhecido, estadualmente reconhecido pela Fundação Cultural Palmares. Portanto, é um quilombo importantíssimo, né? E isso aí também é um aporte de políticas públicas. Terminamos de receber no Maranhão a Reafro, que é uma entidade que trabalha organizando a produção, a inclusão produtiva e ajudando no financiamento de pequenos produtores, especialmente mulheres quilombolas. E nós estamos trabalhando também um projeto muito importante para o Quilombo Urbano da Liberdade, e como você falou, tentando atingir o máximo desses quilombos todos no Maranhão, com essas políticas públicas afirmativas e com as políticas também da iniciativa privada. Essas políticas públicas afirmativas, quando elas são destinadas para quilombos, e a gente tem o quilombo, aquele quilombo tradicional, vamos dizer lá, serrano, lá em outros pontos mais longe do estado, e a gente tem um quilombo urbano aqui dentro, que é a Grande Liberdade. Essas políticas vêm de forma diferenciadas para lugares diferentes assim? De forma diferenciadas, porque inclusive o quilombo urbano no Maranhão, ele já é diferenciado. Pois é. O quilombo urbano... Foi o primeiro, só lhe interrompendo, foi o primeiro do Brasil? É o primeiro quilombo urbano do Brasil? Não, mas nesse formato é o primeiro. Os quilombos urbanos no Brasil são espaços, são territórios habitados no período da escravidão ou pós, por comunidades quilombolas que prestavam serviço no núcleo urbano. Então você morava na periferia, prestava serviço no núcleo urbano e você era escravo de ganho. Então você... Só botaram uma distância entre a Casa Grande e a Senzala, mais ou menos, Isso, né? Então você saía aqui da Senzala, ia prestar serviço na Casa Grande e voltava. E a pessoa que detinha o poder sobre aquele escravo recebia parte do dinheiro. O escravo recebia só de se alimentar. Você, por exemplo, se é um escravo de ganho... Peraí, quem recebia parte desse dinheiro? E, olha, o escravo do quilombo urbano original, ele era propriedade. Sim. Então o proprietário pela manhã, por exemplo, liberava os 20 escravos dele para ir para o centro de São Luís trabalhar, para lavar roupa numa casa, para varrer outra, para fazer esses trabalhos domésticos. Ao final da tarde eles retornavam e o ganho era do dono. O dono destinava a ele a forma de sobrevivência, alimentação e tal. Então esses eram os quilombos históricos. Então isso não é o caso de Liberdade. Pois é, por que Liberdade é quilombo? Por que Liberdade é quilombo? E na hora em que esse quilombo ele se implanta mais perto da capital, com essa movimentação voluntária, vamos dizer, dos escravos, ela muda esse sistema de pagamento? A gente tem uma virada nessa... Aí está a chave, não é voluntária. Como é que aconteceram os quilombos urbanos? Nós temos um artigo que eu publiquei em jornais aí em 2016, onde eu falo dos quilombos transplantados na Ilha do Maranhão. Na verdade, durante o final do século XX e o início do século XXI, grande contingente de quilombolas foram expulsos do campo. Foram expulsos do campo pela ocupação do latifúndio. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos em São Luís 2 grandes outdoors, que diziam assim, aqui tem emprego, aqui vai ter tudo agora, que era a Vale do Rio Doce e Alumar. Né? 2 grandes outdoors que diziam, vai ter emprego. Eu sei disso porque eu me empreguei nessa leva também. Então vai ter experiência própria. Vai ter emprego. Então você que já estava sendo expulso do campo, que eu digo no artigo assim, foi acrescido aos chicotes e bacamartes modernos fuzis a expulsar o homem do campo. E ele se direcionou para São Luís e plantou seus quilombos nas margens do Rio Anil e dos rios Bacangas e da Bicas, dando um abraço ao Centro Histórico de São Luís, um abraço negro ao Centro Histórico de São Luís. Isso, verdade. Visibilize isso, né? Você vai sentir isso. Então, verdade. Além de Liberdade, nós temos outras comunidades que estão em processo de aquilombamento. A exemplo de Barra de Fátima e Coroadinho, que estão no processo de aquilombamento, estão se autodefinindo, estão fazendo esse debate todinho. E nós da CI estamos levando isso ao governo federal. Porque eles são verdadeiros quilombos. É o quilombola de Alcântara que está lá em Liberdade. É o quilombola de Anajatuba que está lá em Santa Cruz. É o quilombola de São Bento, de Anajatuba, de Alcântara, que está em Coroadinho, que está em Barra de Fátima, que está em Vila Cristalina, que está em Jeracati. Hoje a gente ainda tem esse movimento de quilombolas, por exemplo, de quilombos, vamos dizer, quilombos rurais,
vindo ainda para quilombos urbanos? Ainda. Ainda é significativo esse Ainda. movimento? Nós temos 2 tipos de imigração. Nós temos uma migração pendular, quer dizer, que é aquele cidadão que vem para São Luís estudar e todo fim de semana volta, então ele continua morando no quilombo. Ele vai e retorna, continua morando no quilombo. E nós temos uma migração que se torna definitiva quando as condições de vida dele no quilombo zeram e ele vem para São Luís. De forma definitiva. E ele tem que se localizar na periferia da cidade, mas um local que ele consiga ir a pé ou que ele tenha facilidade de ônibus para trabalhar. Por isso Liberdade tão perto do centro. Por isso Cavaco, bairro de Fátima, tão perto do centro. Porque ele precisava... Esse trajeto era feito sempre a pé. Esse trajeto feito a pé, se deslocando dali até o centro. Porque ele também, nós tivemos em São Luís um outro fenômeno urbano, pós esse que eu citei, que foi a construção de uma dita classe média, que vem com as estatais, que vem com os serviços aprimorados. E essa classe média, ela não consegue habitar no entorno do centro, porque já está ocupado. Então ela salta os Rio Anil e o Rio das Bicas e Bacanga e vai morar na região entre o Rio Anil e as praias. Você pode ver que uma nova classe. É uma nova classe. Quer dizer, fica o centro da cidade aqui, os quilombos aqui e essa nova classe mais atrás. Essa nova classe. Depois, isso já não comporta também e novamente a população pobre, negra, salta por cima dessa nova classe e vai morar em Ribamar e Passo do Lumiar, nas vilas de Ribamar e Passo do Lumiar, que seria uma nova leva de aquilombamento urbano. Meu Deus, que coisa mais profunda. Então, é o desenho, a gente pode dizer que São Luís tem um Maranhão. São Luís tem um Maranhão aqui dentro. Maranhão, né, que vai se espalhando em círculos ao redor do centro da cidade. Olha, eu passaria a manhã inteira aqui ouvindo essa história aí, dessas novas ondas que vão crescendo assim. Mas só uma última pergunta, com relação, o senhor falou aquilombamento, acho essa palavra super interessante. Mas para que Cavaco, né, e Coroadinho. Coroadinho e bairro de Fátima, né, que estão nesse processo agora, né? Para isso, a população, os moradores desse bairro, eles precisam aceitar essa condição de negros, eles precisam fazer esse reconhecimento para que esse espaço também seja reconhecido como quilombo urbano. Tem essa vocação por parte dos moradores desses locais? Olha, os dois hoje bairros, que eu acredito serão quilombos, os bairros, eles já entraram com pedido na Secretaria de Estado da Igualdade Racial, porque parte é da comunidade. A Secretaria não faz essa ação. Sim, então, por isso eu estou perguntando. Há 2 anos já, tanto Coroadinho como Barra de Fátima solicitaram à Secretaria que nossos técnicos fizessem as primeiras visitas e consultas. Então, eles já estão com uma documentação vastíssima, comprovando que estão naqueles locais desde 1910, até 1950, por aí assim, para você encaixar questões como Vila Palmeira e Santa Cruz, que estão debatendo também. Então, eles têm toda essa produção histórica. Os mais velhos estão sendo entrevistados para resgatar toda essa história. E eles estão com a documentação muito vasta, que com certeza nós vamos ter que debruçar sobre ela, porque o Estado do Maranhão também, de forma local, tem esse poder de reconhecimento. A Secretaria de Estado da Igualdade Racial pode reconhecer, vale para o Maranhão, e enviar para o governo federal, que aí é a Fundação Palmares, que vai fazer o reconhecimento. Aí a gente teria mais 2 quilombos urbanos. Teríamos mais 2 quilombos urbanos. Ok, secretário, olha, foi um prazer muito grande conversar com o senhor. Para mim, a sua entrevista é sempre uma aula. Eu amo essas entrevistas, eu gosto de conversar com o senhor, porque a gente aprende sempre mais. Eu fiquei maravilhada com essa onda da população se espalhando ao redor. Só uma última pergunta rapidinho. O senhor se considera assim, um representante dos negros que de alguma forma chegou no espaço de poder e está tentando levar essas mesmas ações de volta para esses locais todos? Pois é, eu estava em uma comunidade em São Mateus do Maranhão, Alto Grande, e me fizeram essa pergunta. Foi mesmo? Disse, como é que se secretário como negro? Eu disse, olha, tem uma diferença, é o seguinte, da forma que você me pergunta. Não é um secretário negro, é um negro que chegou a uma secretaria. Isso. É um negro que chegou à secretaria, porque a minha origem, que é uma longa história, também para contar, vai ser um outro programa. Outro café, nós vamos conversar sobre isso. Que não seja o café do dia 20, vai ser um outro café. Então, a forma como eu consegui chegar até aqui, minha família, o fato de sermos poucos que saíram daquela condição, estamos aqui, tá? Você tem um funil.
para chegar nessas representações. Mas o importante é você continuar sendo quem você começou sendo. Você acrescer essas informações que a gente detém e também ter a consciência de que essas informações você tem porque nossos passos vieram de longe e alguém as construiu para chegar até você e tornar em ti, trazer para ti essa obrigação de transmitir. Por isso é que eu fico muito feliz quando eu tenho um espaço como o seu para a gente estar dialogando com a comunidade, para a gente estar levando essas informações, porque é uma forma também da gente receber mais informações e conseguir contribuir, né, com essa dívida. Se tem uma dívida histórica do Estado e nós estamos aqui como representante do Estado, a dívida é também nossa. Isso. Olha, secretário, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Pode ter certeza, eu fico também muito feliz quando o senhor vem, ocupa esse espaço e passa todas essas informações. A casa é nossa, volte sempre quando quiser, sempre vai ter café quentinho aqui esperando o senhor e boa conversa, eu garanto. Tá bom? Muito obrigada e bom dia. Meus agradecimentos. Bom dia para você também aí do outro lado que está nos assistindo. Comemora o dia de hoje, vamos comemorar. Nós somos uma cidade de negros, formada por negros, por descendentes de negros e temos que nos orgulhar disso tudo. E hoje é dia de comemorar. Tchau e até a próxima.